Olha só, e se eu dissesse que uma das orações mais conhecidas do mundo talvez não signifique exatamente o que a gente sempre pensou? Pois é. Hoje, a gente vai mergulhar fundo nos verbos do grego bíblico para desvendar um segredo que pode mudar completamente o jeito como a gente lê esses textos tão antigos. Essa é a pergunta de US$ 1 milhão, não é mesmo? Quando a gente pega um texto antigo, como a Bíblia, e lê em português, será que a gente está vendo a imagem inteira? Ou será que, sabe, algumas daquelas cores mais vibrantes do original acabam ficando meio apagadas no caminho? E olha que interessante essa pergunta, feita há quase 2000 anos. Parece que foi feita ontem, né? Continua super atual. E é exatamente isso que a gente vai tentar fazer aqui. Ser esse alguém que ajuda a explicar, a jogar uma luzinha a mais no que o texto original realmente queria dizer. Bom, então vamos lá. Prepare-se para o primeiro, digamos, choque de realidade. A gente vai precisar, por um momento, esquecer quase tudo que a gente sabe sobre passado, presente e futuro. Porque no grego bíblico, a conversa é outra. O jogo é completamente diferente. E é aqui que o jogo vira. Pensa bem, pra gente, a pergunta principal sobre um verbo é sempre quando? Foi ontem? É hoje? Vai ser amanhã? Mas para quem falava o grego daquela época, a pergunta mais importante era outra. Era como? Como essa ação acontece? Qual é a textura dela? E essa pequena, minúscula mudança de pergunta, nossa, ela muda absolutamente tudo. Então, essa ideia de focar no como a ação acontece tem um nome, tá? É Aktionsart. Eu sei, o nome parece complicado, mas prometo que a ideia é bem simples. Pensa nisso como se fosse a nossa chave mestra, sabe? Aquela que vai abrir todas as portinhas secretas dos verbos em grego. Ok, então o que é esse tal de Aktionsart? É basicamente a qualidade do verbo que descreve a natureza da ação. A melhor forma de pensar nisso não é como um relógio marcando o tempo. Pensa mais como uma câmera fotográfica com lentes diferentes. Uma lente captura a ação como um filme, uma coisa contínua. Outra tira uma foto instantânea, um flash. E uma terceira captura um evento e o efeito que ele deixou. São jeitos diferentes de ver a mesma coisa. Vamos olhar pela primeira lente da nossa câmera, então. Ela captura a ação como uma linha contínua, uma onda, tipo essa que está na tela. Esse é o tempo presente no grego. Quando um texto diz algo como Jesus estava proclamando, a ideia não é só que ele fez aquilo e pronto. A ideia é de um processo, uma ação contínua que se estende no tempo, sabe? Agora, trocando a lente, a gente tem o aoristo. Esse aqui é o flash da câmera. Clique! Ele enxerga a ação como um ponto, um evento completo, sem se preocupar com o começo, meio ou fim. Jesus ressuscitou. Ponto final. O que importa é o fato em si, visto como uma coisa só, de uma vez. E chegamos no tempo perfeito, que, olha, é fascinante. Imagina uma ação que aconteceu lá no passado, mas que deixou um eco, sabe? Um resultado que continua ressoando até hoje. É exatamente essa a ideia. O amor de Deus foi derramado. A ação de derramar aconteceu lá atrás, mas o resultado, o amor derramado, continua aqui, presente agora. O que importa é o impacto duradouro. Mas calma, que não para por aí. Além de mostrar como a ação acontece, o verbo em grego também entrega qual é a vibe de quem está falando. Isso tem um nome, modo. E é como se a gente conseguisse ler a atitude, a intenção por trás do que foi dito. Olha só que legal como funciona. Se o modo é o indicativo, é o modo da certeza. É assim e ponto final. Se for o subjuntivo, já entra a dúvida, possibilidade. Pode ser que seja. Já o imperativo é o da vontade, do desejo forte. Que seja assim. Cada modo desses é uma pista valiosa sobre a intenção de quem escreveu. Ok. Chega de teoria por enquanto. Agora é a hora que a mágica acontece de verdade. A gente vai pegar tudo isso que a gente conversou e aplicar numa das frases mais conhecidas da história. Se prepara para olhar para ela de um jeito completamente novo. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade. Palavras que, nossa, muita gente conhece de cor de trás para frente, não é verdade? E aqui vem o pulo do gato. Todos esses verbos aí, santificado seja, venha ao teu reino, seja feita a tua vontade, no grego original, todos eles estão no modo imperativo. E aí a gente escuta imperativo e pensa na hora ordem, faça isso, certo? Só que no grego o buraco é mais embaixo. Pode ser uma ordem sim, mas também pode ser uma súplica intensa. E, gente, a diferença entre uma coisa e outra é gigantesca. O que nos leva a uma pergunta, vamos combinar, um pouco chocante. Se a oração do Pai Nosso usa o tempo verbal
que a gente associa com ordem, será que a gente está, na verdade, dando ordens a Deus? A resposta é um sonoro e aliviado não, e é a própria gramática que explica o porquê. O contexto todo, a natureza da oração, deixa claro que isso não é uma ordem, é um apelo profundo, humilde. A gramática, nesse caso, não está mostrando arrogância. Pelo contrário, ela está revelando a urgência, a paixão de um coração que está suplicando. Ufa! Então, depois de toda essa jornada, o que fica? O que a gente leva de mais importante de tudo isso? Bom, vamos lá. Primeiro, que no grego o mais importante é o como a ação acontece, e não só o quando. Segundo, que esse como, o tal do actionsar, adiciona uma camada de significado que muitas vezes a tradução não consegue capturar. A gente viu também que o modo do verbo pode virar o jogo todo, transformando o que parece uma ordem numa súplica cheia de emoção. E no fim das contas, a grande lição é que gramática não é só uma coisa chata da escola, é uma chave que abre portas para uma compreensão muito mais profunda. E tudo isso nos deixa com uma última pergunta para a gente ficar pensando. Se uma pequena olhada mais atenta nos verbos já consegue mudar a nossa percepção de uma oração tão central, imagine só, que outras verdades, que outras cores e nuances ainda estão lá escondidas, só esperando para serem descobertas no texto original. Fica aí a reflexão.